Grupo de guerreiros, feiticeiros mágicos, rei demônio. Pra falar a real, os animes isekais se tornaram tipo uma praga. Toda temporada é descarregada uma tonelada deles e incrivelmente a gente não se cansa de assistir. Mesmo sabendo que vai ser aquela refeição simples de sempre. Um cara fraco vai pro mundo alternativo, fica poderoso pra derrotar alguém, enquanto tem a intenção de conseguir calcinhas de todas as waifus do mundo. E eu não assisto só por essa última parte. O que? Alguém disse alguma coisa? Resumindo, uma refeição simples de arroz e feijão que todo mundo gosta. Mas de toda forma, tudo que é exagerado faz mal. Comer McDonald's em todas as refeições? Se você tem 16 anos, dificilmente você passa dos 30 vivo. Comer doces toda hora e não escovar os dentes? Se você não ficar banguela em 10 anos, eu apago meu canal. Beleza, você não sabe nadar e tem uma piscina com todas as suas waifus preferidas. Você vai se afogar e se sobreviver, com certeza te dará no mínimo umas 30 pensões pra pagar, te deixando pobre. Foda-se, eu vou morrer feliz. O ponto é que, por ser um gênero de anime meio batido, todos acabam não sendo muito diferentes um dos outros, salvando algumas exceções. Sabe aquele anime que tem um personagem de caveira? Não, o outro anime. Não, o outro homem caveira. É sério que tem um anime de um bibliotecário que é um homem caveira? Por mais que seja muito bom o gênero isekai, por ser tão famoso, acaba sendo bem batido, ainda mais quando você já assistiu uns 3 animes do tipo. E no final só acaba sendo o mesmo prato entregue de várias formas diferentes. Feijão embaixo, arroz em cima, arroz embaixo, feijão em cima, arroz e feijão fora do prato, arroz e feijão debaixo do prato. Foi mal, eu parei com a analogia de comida. Mas e se tivesse uma história com todos os elementos de isekai, mas contada de uma forma totalmente diferente? Que fosse feita de uma forma única, nunca vista antes, que mexa com seu emocional e te faça refletir de 1000 formas diferentes sobre a sua existência, te fazendo chorar a cada capítulo. Chega de histórias de arroz e feijão e bem-vindo ao prato sujo depois do almoço. Nojento? Não, meus amigos, eu diria sábio. Sou no Frieren, ou Frieren além do fim da jornada. É um excelente mangá que tem o poder de tocar o seu interior e te prender a cada capítulo. Esse mangá não conta a história de um grupo de guerreiros que juntaram suas forças para enfrentar o maior desafio da vida deles, que era destruir o rei demônio para salvar alguém, ou sei lá o que, ou qualquer coisa banal assim. E sim, é a história depois de tal feito. Logo no início, você vê o grupo de guerreiros voltando de uma longa jornada que durou 10 anos para ser concluída, até acabarem com o rei demônio. Tem o herói, o sacerdote, o guerreiro e a elfa mágica Frieren, que é a protagonista, que eu vou chamar de elfa mesmo, porque é um saco falar esse nome. Eles chegam na cidade depois de uma longa jornada e a noite cai, e eles são recebidos com uma bela chuva de meteoros que acontece uma vez a cada 50 anos. Enquanto eles conversam sobre os 10 anos que se passaram nessa jornada e fazem uma promessa de se reunirem de novo na próxima chuva de meteoros em algum lugar melhor. Eles se perguntam como vão estar daqui a 50 anos e se ainda vão estar vivos. E a elfa só taca o foda-se e vai embora. Os 50 anos passam em um piscar de olhos e quando ela volta pra ver eles novamente, aquele herói overpower envelheceu e virou aqueles velhos estranhos de todos os animes que cheiram calcinhas por aí. Não bastou perder 1 metro e ainda ficar calvo. O grupo de heróis que uma vez destruíram um rei demônio se reuniram mais uma vez pra ver a chuva de meteoros, um momento único e muito bonito. Mas infelizmente foi a última coisa que o herói fez antes de morrer. Mas a elfa, uma pessoa fria que não se importa muito com as coisas, durante o funeral ela simplesmente quebra e começa a chorar ao perceber que o grupo passou 10 anos juntos e ela não sabe basicamente nada sobre ele. Para os humanos, 10 anos é quase que uma vida, mas para um elfo que pode viver por 3.000 anos não passou de 1/3 da vida deles. Para aquele guerreiro, os momentos que ele passou com a elfa foram muito importantes e ele considerava ela uma grande amiga, onde eles passaram por muitas coisas juntos. Uma experiência única, com aventuras, problemas, momentos felizes, e o tempo para ele foi muito valioso, já que foi uma grande parte da vida dele em que eles estiveram juntos. Mas para Elfa não significou muito. Ele era mais um conhecido que passaram um tempinho juntos e ela poderia conhecer melhor em um outro momento, como as coisas que ele gostava, seus sonhos, suas metas. Mas por ela não ter percebido o tempo passar, ela não teria essa chance novamente, já que ele tinha morrido agora. E é por isso que ela desaba em choro, por imaginar que teria outra chance em algum momento. Não pela perca de um amigo, e sim por não ter tido a chance de realmente ver ele como um. E mano, quanta coisa tacada na nossa cara logo no começo. O mangá chuta seu amigo de baixo, dá uma voadora na nossa cara e ainda tem que descobrir quanto é 1000-7. Depois de tudo que aconteceu, qualquer pessoa ficaria deprimida e sem rumo de certa forma. Mas a Elfa usa isso como um gatilho para seguir a sua jornada e descobrir o porquê aquele curto período de tempo teve esse impacto tão grande
aprende na vida dela, refazendo os passos de antes com o fim de entender mais sobre os colegas que ela sabia tão pouco. O mangá é focado na questão tempo e o quanto o tempo é insignificante para os elfos, tanto que alguns anos pode se passar simplesmente olhando de um quadro para o outro e uma década sendo só uma virada de página, simplesmente uma coisa banal para ela. Pensar em viver por 1000 anos para um humano é uma coisa surreal de se imaginar. Enquanto a elfa segue a sua jornada, a gente pode ver os efeitos que esse tempo pode causar. Eles foram os heróis que salvaram aquela terra um dia. As estátuas permaneceram mesmo eles tendo partido. Alguns amigos ainda estão vivos e levam a história dos guerreiros que salvaram o mundo em suas memórias. Mas é questão de pouco tempo até que eles partam dessa e a única coisa que ainda existam sejam as memórias. A elfa passa por momentos que a gente nunca imaginaria, vendo aqueles que um dia foram seus colegas envelhecendo e deixando essa vida. Imagina que não existe nenhuma prova de que você e seus amigos viveram ou fizeram algo juntos. Tudo que você tem são as memórias e quando você começa a se apegar e construir laços com ele, então você percebe que a vida deles inteira é um piscar de olhos para você. E nós vivemos a perspectiva dos elfos ao longo da nossa vida e sem perceber isso. Quase todo mundo já teve ou já amou um animal de estimação. Vemos ele crescer, amadurecer e eventualmente morrer em um curto período de tempo em que a gente mal envelheceu. Pra gente isso é um curto período de tempo, mas pra eles esse tempo com certeza foi muito valioso e vista de uma maneira totalmente diferente. Por mais que pra nós tudo isso que acontecesse em alguns anos, a gente chora e levamos eles em nossos corações e são lembrados como nossos melhores amigos pela vida toda. Beleza, isso aqui ficou muito dramático. Uma elfa com cara de loli que na verdade é uma milf mal amada com mais de 1000 anos encontra vários inimigos no caminho. Quem eu tô querendo enganar? Existem partes de luta no mangá, mas são coisas que eventualmente acontecem e são essenciais para passar a sensação e te transmitir algum sentimento. Essa história ela simplesmente te envolve e não te deixa ir embora antes de ver o próximo capítulo. Por mais que não exista um anime ainda, seria mais que o necessário. Cada quadro transmite um sentimento. Imagina tudo isso, com efeitos sonoros, música emocionante, seria uma obra-prima. Normalmente, quando eu leio um mangá, eu coloco uma música animada ou no máximo um lo-fi e rapidão passo os olhos pelos quadros. Mas nesse mangá eu senti que deveria dar uma acalmada e sentir a história. Tem vários quadros sem texto que você só precisa apreciar na história, então eu coloquei essa trilha sonora de Vinland Saga e dei um tempo pra esse mangá, porque isso só parecia ser o certo a se fazer. Durante a jornada da elfa, ela tem que derrotar um dragão próximo a uma vila, mas ela precisava de ajuda, então ela fala com o guerreiro e pede ajuda dele. E sem pensar muito, mesmo morrendo de medo e sabendo que ele pode morrer na batalha, ele simplesmente aceita. Então ela vai e pergunta o porquê dele tá fazendo isso pelos aldeões. Aí ele responde que é porque ele vive na vila por 3 anos. Ela fala que isso é pouco tempo e ele responde que é uma eternidade. E ver essa diferença de perspectiva de tempo entre eles é de se fazer refletir. Sabe, quando eu tava na escola, eu esperava todos os dias pelas férias de verão e quando chegava eu me animava muito. Passava o dia todo vendo os animes que eu queria, jogava um jogo ou outro que o meu PC aguentava rodar e às vezes saía com os amigos. E as férias pareciam uma eternidade, dava pra fazer muita coisa e sobrava tempo ao ponto de eu sentir saudade da escola e ficar ansioso pra volta às aulas. Mas quando você cresce, esse tempo passa muito mais depressa. Uma semana que antes era muito tempo, hoje em dia parece que nem é o suficiente pra você fazer o que você tem vontade. E ver o mangá desenvolvendo e te prendendo a cada capítulo dessa forma é simplesmente incrível. Não é preciso ter uma morte dramática, uma reviravolta que muda completamente. Às vezes um personagem só diz uma frase e isso é o suficiente para mexer com você completamente. Esse mangá te mostra que não é preciso um grande período de tempo para ser importante na sua vida, e sim a qualidade que você decide gastar ele. Em cada capítulo tem um lembrete de quanto tempo se passou desde a morte do herói, e por mais que esse seja um curto período de tempo para ela, foi o suficiente para ela lembrar para sempre. O tempo pode ser completamente diferente e limitado para cada um de nós, e só a gente decide como gastá-lo. Ela conheceu bons amigos durante a sua vida e durante o mangá ela se cobra por não ter se esforçado para tentar descobrir coisas simples sobre seus colegas. Por exemplo, uma comida favorita ou algo que eles gostavam de fazer. Mesmo ela tendo todo o tempo do mundo, ela deixou isso passar e foi o suficiente para ela sentir uma sensação que ela nunca tinha sentido antes: o arrependimento.
Esse mangá não é uma recomendação, e sim essencial para nossas vidas. Mas então eu te deixo uma pergunta. Quantas vezes você já deixou de ir para algum lugar com seus pais ou com seus amigos por simplesmente achar chato ou achava que tinha algo melhor para fazer? Provavelmente você já recusou algum convite assim alguma vez. Mas e se quando você recusou, você soubesse que esse convite seria a última oportunidade de estar com eles, a sua resposta teria sido diferente? Se você gostou do vídeo, compartilha com algum amigo para me ajudar e se inscreve no canal também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.